palavra em Marcos 7, a palavra tradição, ou no plural, tradições, certo? A palavra que contrasta com ela, sabe qual é? Coração. Presta atenção nisso. Este povo me honra com os lábios, tradição, mas o seu coração está longe de mim. Senhores, é E- isso que eu vejo de pessoas que falam da Bíblia, que pelo comportamento não nasceram de novo. Eu vejo as pessoas falando da tradição, tradição que é falar da Bíblia, dos versículos, que é muito bom, mas não de coração. E ele vai citar alguns versículos da Bíblia onde Jesus Cristo fala alguma coisa sobre isso, né? Que muitos vão chamar Senhor, Senhor, mas ele vai dizer que ele não conhece. Não conhece como irmão, né? Como cristão verdadeiro, vamos dizer assim. Presta atenção. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Não é que eles não adoram, né? Eles tinham as suas reuniões de adoração, sinagogas tinham, continuamente. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, o grande contraste em Marcos 7 é tradição e coração. Sabe, irmãos, a história da igreja vai nos mostrar que quando o Senhor começa, ouça isso por favor com atenção e pese você diante de Deus. Quando o Senhor começa algo com genuinidade, com beleza, com frescor, com realidade espiritual, em um determinado núcleo, esse núcleo pode ser um povo numa cidade, pode ser um estado inteiro, um país inteiro e às vezes uma região inteira, como já aconteceu nos avivamentos. A primeira geração tem revelação, tem realidade espiritual. A segunda geração tem tradição. Tradição. Aquilo que eles apenas receberam dos seus pais. Essa é a história. Essa é a história de todos os avivamentos, aliás. E a terceira geração, basicamente, já perdeu tudo. E o que ela tem é acomodação. Até a tradição já foi embora. Quer saber? Vocês viram uma coisa grave que ele está afirmando? Quer dizer, que imagina uma igreja que realmente foi pautada na, na cristandade verdadeira, né? Aquela que tem uma relação espiritual, né? E que quando passa para uma outra geração, então acontece que ela fica só na tradição, ela deixou o coração. E depois, então, nem a tradição na terceira geração. Palavras de quem tem experiência, né? Eu estou só repetindo, mas alerta, porque de repente nós estamos naquela fase de tradição, ou já passou até a tradição, né? Porque quando fala em coração, se fala em homem interior, né? Ou mulher interior, enfim, fala de espírito e alma. Né? Alma, tudo bem, mas o espírito. O espírito nosso estava mortificado antes da vinda de Cristo. Ele só se torna vivo, ou ele é vivificado, se nós morrermos com Cristo naquela cruz e ressuscitarmos com Cristo. Essa morte e ressurreição é uma morte para o mundo no sentido espiritual. Nós não podemos seguir o espírito do mundo. O espírito do mundo é malévolo. O espírito do mundo é luciferiano. O mundo é um sistema que jaz no maligno. Então nós temos que entender isso. Né? Não é quer dizer que não vou praticar as coisas do mundo, mas tem um senão. Eu vou praticar as coisas do mundo com ou através do governo do Espírito Santo. Não é eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, para o meu deleite, então não quero. Não é assim. É a vontade de Deus, como está no Pai Nosso. Então, a tradição reza o Pai Nosso, mas não vive de coração a que está fazendo a vontade de Deus. E outra coisa, eu repito toda hora, o próprio Pai Nosso fala, não deixa isso cair em tentação. Tentação é o mundo. De mais nada. Uma acomodação e uma indiferença total. Então, meus amados irmãos, essa história tem ocorrido em diversas assembleias no nosso país. Pela graça de Deus,
eu estou certo de o que ocorreu com os irmãos aqui, porque já disse que acompanhei essa história antes dela começar, foi um movimento do Senhor, trazendo frescor, trazendo realidade, trazendo revelação. Muitos foram as lágrimas, que seja o mais importante, né? Mas quando nossa alma reage ao que está acontecendo no nosso espírito, é maravilhoso, né? Então, muitos foram as lágrimas, o arrependimento, a adoração ao Senhor diante do que ele estava fazendo, céus abertos, clareza, luz, né? Mas os irmãos já estão juntos há pelo menos 16 anos, 15 para 16 anos. Então, a pergunta precisa permanecer. Será que o que os irmãos têm hoje responde aquilo para o que o Senhor os chamou? Sim ou não? Essa pergunta tem que ser feita em todas as assembleias. Nós estamos juntos com os irmãos na cidade onde resido há 37 anos. Juntos, desde 1985. E essa pergunta tem que ser feita continuamente diante do Senhor. A pergunta de Jeremias 2: onde está o Senhor? Os sacerdotes, os líderes da nação, os responsáveis pela palavra, Jeremias 2, não perguntaram: onde está o Senhor? Sabe o que eles perguntavam? O que... Essa ideia de. Veja, ele é um preletor e a maioria das pessoas que estão lá são pastores. Maioria, né? Geralmente essas conferências são para as pessoas que vêm do país todo. Mas por que eu estou falando isso? Porque o nível deles é um nível muito alto. Então, quando eu converso aqui com vocês, eu tento abaixar um pouco o nível no sentido do entendimento. Então, eu falo com as minhas palavras assim de quem é um adolescente falando do assunto e ele é um ancião, né? Espiritualmente falando, né? Porque eu sou mais velho que ele em termos de vida natural, física. Mas o que ele está falando é fundamental a gente entender que onde está o Senhor? Esse onde está o Senhor é no sentido de da vontade de Deus, de ouvir e ouvir aí por revelação, não deixar o eu falar, mas sim o Senhor falar. Né? Então, onde está isso que nós estamos fazendo? Está de acordo com a vontade de Cristo? Isso foi fruto de revelação do Espírito Santo? Ou é o homem querendo resolver problemas independente do Pai Celestial? nós ouvimos muitas vezes aí, em muitos lugares. O que é o mais adequado, né? Pragmático, o que funciona melhor, mas não onde está o Senhor. Se o Senhor está na adoração, se o Senhor está no partir do pão, se o Senhor está no serviço da palavra, né? Então, meus amados irmãos, precisamos nos sondar. Sabe por quê? Do contrário, o vinho se vai, mas a taça permanece. E sabe aí qual o serviço dos que participaram da história? Polir a taça. Então a taça fica linda, brilhante, mas sem nada dentro. Sem O vinho já conteúdo, se foi, sem sem frescor. coração. E acabou. Foi-se a Esse glória. frescor aí está ligado à vida. Né? Uma coisa que morre, seca, não tem frescor, não tem vida. Quando ele falou uma taça aqui, então não tem vinho, não tem vida, né? Não tem conteúdo, não tem vida espiritual. E eu estava dizendo ainda hoje, estava estudando, que o Filho de Deus discerne todas as coisas. Mas quem não é filho de Deus, religioso, ímpio, ele não é discernido, ele não é entendido. O filho de Deus não é entendido pelo religioso. E por isso que o filho de Deus não adianta querer contra-argumentar, explicar. Jesus Cristo fez isso quando ele teve 6 condenações de um dia para a noite? Não, ele não se defendeu. Por quê? Porque ele estava obedecendo ao pai dele. Não estava fazendo a vontade dele. Você acha que a vontade de um ser humano seria passar o que Cristo passou? É lógico que não era a vontade dele, ele fazia a vontade do pai.
No entanto que no Getsemane ele, ele suou gotas de sangue. Por quê? Para fazer a vontade do Pai, ele teve que se separar. Sabia que ia se separar na cruz. De Israel.